Todos vocês, dos nossos palestrantes, de toda essa equipe técnica maravilhosa que tem ajudado muito a gente. Vamos lembrar, né, que nós tivemos um longo período de ensaio preparando as palestras. Foram cerca de 3 minutos, 4, ok? Então, por conta disso, vou deixar vocês agora com a Sílvia. Sílvia, querida, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Um prazer estar participando aqui com vocês. A Sílvia é arquiteta, a especialidade dela, né, é essa coisa maravilhosa da iluminação arquitetural, e ela vai nos contar um pouco de toda essa experiência que ela tem com isso. Obrigado, Sílvia. Obrigada, Esteban. Bom, quando a gente fala em LED, o pessoal costuma falar em futuro, né? E LED tem sempre algumas novidades. Eu sou a Sílvia Carneiro, eu sou arquiteta luminotécnica, trabalho com iluminação. Na verdade, eu trabalho mais com consultoria hoje, né? Eu ajudo outros projetistas a fazer a especificação de produtos a LED em projetos. Eu vou falar com vocês hoje sobre o VLC, não sei quem já ouviu falar, que é o Visible Light Communication. É uma tecnologia que foi inventada já em 2010, então não é mais uma tecnologia tão nova. O pessoal, às vezes, quando fala em tecnologia, parece que é tudo novidade, né? Só que quando chega na casa da gente essas novidades, já se passou muito tempo. E qual que é a vantagem disso? O pessoal pergunta por que eu vou deixar de usar um Wi-Fi para usar um Li-Fi, sendo que a gente já tem essa tecnologia aí operacionalmente. Só que hoje, num Wi-Fi de fibra ótica, um cabo de banda larga, a gente consegue, no máximo, uma transmissão de 25 megabytes por segundo. E o Li-Fi já começou, quando eles inventaram essa tecnologia, ela já estava em 150 megabytes por segundo, atualmente ela já chega a 250 megabytes por segundo. Então, eles estimam que essa tecnologia vai chegar a 3 gigas por segundo. É uma tecnologia que supera muito a anterior, então, com certeza, isso é uma questão de tempo para a gente adotar essa nova tecnologia. E por que a gente vai adotar? Porque ninguém larga mais a conectividade, né? A gente está o tempo todo ligado em alguma coisa, o tempo todo no Wi-Fi, e quando não tem transmissão de dados, fica todo mundo manco. Então, assim, cada vez mais os investimentos vão ser nesse sentido. E você consegue, dentro de um Li-Fi, fazer transmissão de dados via a luz do LED. Então, o LED não é só luz, ele também, atualmente, é transmissão de dados. A gente quer a vida num clique. Cada vez mais as pessoas buscam facilidades. Do ponto de vista técnico, isso traz inúmeras facilidades, porque quando você utiliza uma tecnologia como essa, onde você recebe dados e você também consegue comandar, você pode selecionar, por exemplo, a língua que você está registrando dados. Então, se você entra no avião, você tem lá uma seleção de dados, é Brasil, português do Brasil, português de Portugal, é espanhol, é alemão, e você já consegue uma interface muito amigável, rapidamente, com o seu interlocutor. Se fosse um museu, a mesma luz que ilumina uma obra, você está lá selecionando, ela vai te dar dados sobre essa obra. E na rua fica aquela questão de que você consegue transmitir todo tipo de dado e informação em todos os lugares. A gente tem a vida num clique, e a gente pergunta como toda essa tecnologia vai se relacionar com o ser humano. O ser humano, hoje em dia, não abre mão do conforto. E a tecnologia é uma coisa que gera muito conforto para a gente. A interatividade, o Vinícius vai mostrar um vídeo ali para a gente. A Corning é uma empresa de tecnologia, ela é líder no mercado de fabricação do vidro interativo, de displays. Quando você alia essa tecnologia com outras, que é reconhecimento de face, que a gente tem em teste aí no Facebook, quem já tirou foto viu que ele já seleciona a pessoa, a face, ele reconhece. Então, são tecnologias que já estão sendo
estudadas há bastante tempo e já estão implantadas. Vai chegar acho que daqui a uns 6, 7 anos, você não vai mais andar por aí se você tem um dispositivo ligado na internet, sem que a pessoa saiba onde você entrou. Então, ela entra ali na loja e já fala, come back, Jennifer, e já sabe qual que é o compromisso de compra dela, o que ela gosta, então já mostra o que tem do tamanho dela. Então, facilita muito essa relação do consumidor com a vida moderna. Só que LED não é novidade, né? Às vezes o pessoal fala para mim, outro dia fui dar uma palestra em Porto Alegre, eu dei a palestra que era uma coisa mais de aplicação comercial, no final da palestra o moço falou para mim assim, não sei se esse LED, essa coisa vai pegar, né? E eu dei risada, eu falei, bom, então tá, né? Daí eu falei assim, se ele ainda não acredita nisso, eu já sou cética no assunto há muitos anos atrás. Em 2008, eu já falei que em 2015 só ia ter LED, e eu digo mais, para 2020 não vão ter outras tecnologias mais, porque todas elas já foram consideradas obsoletas, né? E LED, para quem assistiu minha palestra no ano passado, sabe que foi descoberto em 1904. Foi esse moço aqui, engenheiro de rádio, que, montando um circuito, viu que aquele diodo tinha um defeito, que ele vazava luz. E aí ele pensou o que é essa coisa estranha que vaza luz, uma luz amarelinha. E ele fez alguns testes, e ele colocou uma voltagem de 4 volts no bigodinho de gato, e o bigodinho de gato acendeu. Ele ficou intrigado com isso, publicou num jornal local a experiência que ele tinha feito, e esses outros cientistas tinham chegado no mesmo resultado que ele. Ninguém respondeu, ninguém levou ele muito a sério. Enfim, o bigode do gato acender não era uma coisa muito interessante em 1904. Mas ficou ali a ideia no ar. Em 1963, o Nick Hornick, ele conseguiu montar um diodo que funcionava muito bem, e esse diodo foi chamado de um mágico. Nick Hornick tem a gente reconhece ele como o grande inventor desse diodo. Ele conseguiu fazer a luz, né? Porque ele falava que essa seria a verdadeira luz, a luz do futuro. Porque quando você tem qualquer outro tipo de fonte, você produz luz através de outra coisa. Por exemplo, uma incandescência, você produz luz através do calor. Você tem ali um filamento, um processo de incandescência, que ele queima, né? E, nesse processo, ele te dá 95% de calor para 5% de luz. Já um diodo, não. Quando você passa uma corrente, ele te dá aquela junção P e N, onde você tem a excitação dos elétrons, né, os positivos e negativos, e, quando eles se chocam, o que ele produz? O tal do fóton, né? Então, toda a produção de luz é produção de fótons. Então, essa junção P e N, ela é muito eficiente. Quando os diodos começaram, há muitos anos atrás, eles tinham uma eficiência de 40 lumens por watt. Mas, já em 2007, quando eles despontaram no mercado já de consumo, eles estavam com uma eficiência em torno de 70 lumens por watt. E isso foi crescendo rapidamente. Há 3 anos atrás, a gente estava com uma eficiência de 115 lumens por watt. O ano passado, a gente já estava com uma eficiência de 135 lumens por watt. No final do ano, já chegou em 160 lumens por watt. Hoje, a gente já tem diodos aí no mercado de 200 lumens por watt. Isso é bom, Silvia, ou não? Então, se a gente pensar em eficiência, uma lâmpada incandescente, essa que se tornou obsoleta no ano passado, tem uma eficiência de 13 lumens por watt. Então, se eu comparar uma lâmpada incandescente com um diodo, é certo que dentro de uma luminária a gente tem perdas, né? E a gente não consegue ter todo esse fluxo aproveitado. A gente sempre tem perdas dentro de uma luminária, mas, mesmo assim, ele é muito mais eficiente do que qualquer outra fonte de iluminação. Então, não tem volta. O que a gente vai ter são outras tecnologias que vão ser descobertas, bem mais interessantes do que um diodo de LED. A HP aplicou esse produto. A gente tinha aí coisas muito modernas na época, utilizando os diodos. Quando foi anos 70, a indústria automobilística adotou essa tecnologia. Aí ficou ultramoderno, né, os painéis dos automóveis, o Chevette hatch, né, naquela época, para quem conhece esse carro. Anos 90, o Shuji Nakamura, ele conseguiu produzir um diodo azul, porque até então a gente tinha todas as cores menos um azul, e a gente sabe que hoje a gente faz esse LED branco que a gente usa para arquitetura com um sistema de dopagem. Então, a gente utiliza um diodo azul, ele recebe um substrato com fósforo, e aí, quando a luz sai desse diodo azul, ela se transforma em luz branca. Então, conforme é o substrato que eu utilizo nesse diodo, ele tem uma temperatura de cor aparente de luz.
Então, se eu tenho um substrato mais amarelinho, com mais dopagem, com mais fósforo, a luz fica mais amarelinha. Se eu tenho um substrato com menor quantidade, a luz fica mais branca. Aí o pessoal me pergunta muito da questão do IRC, né? Como é que é o IRC do LED? É bom? Sim, hoje em dia a gente tem diodos aí já com IRC de 97. Então, dependendo da qualidade do diodo e dessa dopagem que ele recebe, ele vai ter uma temperatura de cor melhor ou não. Temos aí vários tipos de tecnologias que podem ser auxiliadas ao uso dos LEDs. A fotovoltaica é uma delas, né? Porque você consegue aproveitar a energia do sol. Suji Nakamura ganhou um prêmio Nobel esse ano por conta desse diodo que ele produziu. E Ross Lovegood foi uma pessoa que gostou muito dessa tecnologia, já há muitos anos atrás, e ele criou um conceito ali do Solar Trees, um projeto que ele desenhou, onde ele teria umas árvores para iluminação de rua, captando luz solar, armazenando em baterias e oferecendo luz durante a noite. A Artemide comprou esse projeto, isso já é um produto hoje em dia, pode-se comprar aí na Europa, aqui no Brasil também, se a nossa prefeitura quiser, eles podem comprar. As ruas de Milão têm esse produto, ele é um equipamento urbano muito bonito, além de produzir luz. Na primeira hora da noite, ele dá 100% da luz, depois ele começa a dimerizar durante a noite e no final da manhã ele apaga. E o LED ele tem essa interface, como ele é um eletrônico, ele tem sinal verde, a gente consegue produzir qualquer tipo de produto com ele, porque uma lâmpada tem limitações. Um diodo é tão pequenininho e o circuito pode ser integrado em qualquer tipo de composição que ele tem um atributo plástico muito maior do que outras fontes de luz. Então, temos aí uma revolução na iluminação, para todo tipo de equipamento. O Power LED, né, que é o que a gente usa para iluminação hoje, não é o mesmo que o LED de alto brilho, que foi descoberto em 1960. Hoje em dia, a gente tem, esse é um diodo de 200 lumens por watt, é da Nishia, e é o tal do R9, né, que a gente chama, que é o diodo que tem IRC de 97. Para você fazer uma fonte de iluminação grande, é certo que você não usa um diodo só, a gente utiliza uma placa, é um circuito, e aí placas e lentes vão fazer a composição da luz que a gente precisa. O diodo precisa ser dissipado o calor. O pessoal fala, o LED produz calor? A luz em si não, ela é livre de calor e de ultravioleta. Mas essa junção PN, essa excitação ali dos elétrons, toda a energia produz calor, né? E esse calor é produzido pelo núcleo. E esse calor produzido pelo núcleo tem que ser dissipado. Então, geralmente, as placas são montadas dentro em cima, né, de um bom dissipador de calor. A questão do retrofit, né, que todo mundo fala, e como é que a gente faz agora para ter uma lâmpada de LED? É um conceito um pouco bobo, né, falar em lâmpada de LED, porque a gente não precisa da lâmpada mais. Lâmpada é uma tecnologia de filamento. Ela era necessária para proteger o filamento de tungstênio. O diodo é outra coisa, então a gente tem que pensar nesse volume de luz. E as pessoas têm a péssima mania de achar que a potência, né, o watt, é a grandeza em iluminação, e não é. Quando a gente fala de luz, a gente fala em fluxo luminoso ou em candela, né? Quando a gente fala do brilho da luz, é o efeito candela, é a intensidade que aquela luz produz. Para você conseguir esse fluxo numa luminária, basta você ter ali uma quantidade de fluxo desejado. Então, 1.000 lumens, 2.000 lumens, 3.000 lumens, e os ângulos dessas luminárias vão te dar a tal da fotometria, para você poder ter um alcance em candelas. Temos fitas aí no mercado que dão efeitos de luz fabulosos, é muito bonito. Tem outros equipamentos já que estão sendo criados que têm uma luz totalmente diferente. A luz é modular, a luz é uma grandeza que se soma, então, a partir do momento que você criar um dispositivo de encaixe, você consegue, na quantidade, chegar onde você precisa, em qualquer quantidade de luz. Não necessariamente você precisa ter uma lâmpada, não necessariamente você precisa ter uma luminária. Tem isso é na Alemanha, lógico, não é aqui no Brasil, eles já trabalham com tetos dinâmicos, né, com painéis de LED, onde você consegue variar em intensidade de luz e em temperatura de cor. Esse é um produto bem interessante, porque ele
parecem nuvens, né? Além de você variar com essa temperatura de cor e intensidade, você também tem essa impressão de que o céu está instalado dentro do seu escritório. Acaba humanizando as aplicações. O setor hospitalar também usa isso. Várias empresas lá fora já têm. A luz, ela ilumina os ambientes, né? Não dá para falar em decoração de interiores sem falar de iluminação. A gente tem vida nos espaços quando a gente coloca a luz. E o que é a luz? A luz nada mais é do que o fóton, né? Esse espectro, essa radiação luminosa, que ela se comporta como onda, e ela também é uma partícula. Isso é uma foto já que conseguiram fazer de um raio de luz. A gente consegue perceber, pela reflexão, nos ambientes. Temos nossos fotorreceptores, especializados em cores. A gente tem os nossos cones, que são especializados no vermelho, no verde e no azul. Algumas pessoas até têm um quarto fotorreceptor que é especializado no amarelo. E até fiquei pensando se isso seria uma evolução ou uma involução. E andei pesquisando, e é uma evolução, porque os muito antigos eles tinham só 2 cones. Eles não enxergavam muito bem a luz azul. A luz azul é uma luz mais moderna, aí, em torno de uns 5.000 anos para cá. Quando a gente tem essa luz, essa emissão ela é multicolorida, né? A luz nunca tem uma cor só. Vocês sabem que a gente tem aí o espectro, a experiência de Newton, que o espectro se divide em 7 cores, e para você ter o branco, você tem que juntar todas essas cores. E é assim que a gente pode perceber a luz, através das cores. Do ponto de vista de que cor é o cor, então a gente tem ondas mais curtas e tem ondas mais longas. Dependendo dessa vibração, a gente tem a percepção das cores. O que vai definir se a qualidade da luz é boa ou não é o tal do espectro da luz. Então, se a gente comparar a luz do sol, ela tem um espectro bem rico. Se a gente compara ali uma lâmpada incandescente, ela tem um espectro muito rico no vermelho e tem um espectro mais pobre no azul. As lâmpadas de vapor metálico, elas têm ali uns espectros em picos, um grande no laranja, um no verde e um baixo no azul. E a gente tem ali os fluorescentes tubular, que tem um pico no vermelho, um pico no verde, e um pico no azul, e um pico no tal do ultravioleta. E temos ali os LEDs, que têm um espectro bastante rico também. Apesar do pessoal falar muito mal do LED, o LED tem um espectro bastante rico, e a diferença dele está aqui, no finalzinho. Deixa eu voltar. Quando você tem um IRC menor, ele tem menos vermelho. Quando você tem um IRC maior, ele tem mais vermelho. Um diodo R9 tem mais ou menos por aqui de vermelho. É um vermelho até que fica bem rico, tanto que ele dá um IRC de 97. Mas a diferença, lógico, que a gente sabe, sempre no diodo, é o preço. Então, se eu pegar um diodo de RC70, com certeza ele vai ser o mais barato de todos. Aí, se eu tenho um de 85, vai ser um pouco mais caro. Se eu tenho um de 97, vai ser mais caro ainda. Não tem milagre, né? Coisa boa é que nem chocolate belga, custa um pouquinho mais caro. A novidade é que o corpo humano emite luz. Conseguiram fotografar essa luz emitida pelo corpo humano. Então, quando a gente tem aquele amigo esotérico que fala, nossa, a sua aura é azul, daí fala, nossa, o bicho é doidão. Mas não é. Pode ser que algumas pessoas tenham essa percepção. É uma luz que não é perceptível ao olho humano, não quer dizer que ela não exista. Então, nem tudo que a gente não vê não quer dizer que não exista, porque tudo tem transmissão, tudo é onda e tudo é energia. Então, dentro desse ponto de vista, a gente até vê. Então, se a gente produz luz, a gente produz energia, a gente tem uma troca também em relação àquilo que a gente recebe. Luz emitida, luz recebida. Então, tem muita coisa aí que a gente pode estudar em relação à luz e o corpo humano. Ela é 1000 vezes menos intensa do que o nível que nossos olhos podem ver, mas ela existe, já foi até fotografada. Temos aí a tal da sinestesia. Para a gente entender um pouco o que é isso, é quando as pessoas dentro do cérebro misturam um pouco os canais, né? Como tudo é onda, som, cor, a pessoa acaba, quando tem esses fenômenos, por exemplo, ela escuta uma música, ela escuta a música com cores. Como é isso? Eu não sou sinestésica, não vou poder saber explicar isso para vocês.
Mas o que eu li, em geral, quando as pessoas são sinestésicas, elas têm essa sensação de, quando ouvem uma música, dependendo do tipo de frequência, elas acabam tendo a impressão de que aquilo tem uma cor, ou é azul, ou é verde. Se a gente comparar, isso faz sentido, porque a gente tem frequências de som e frequências de luz, podem até ser relacionadas. Então, luz e tecnologia, dá para a gente possibilidades infinitas. Eu acho que o LED aí, estamos em 2015, mas até 2020 a gente vai ter muita novidade, e nada daquilo que a gente tem hoje. It's just like we're laying on a starry night. Dan Rosegard é um lighting designer da Alemanha. O pessoal fala que alemão é um pouco duro, né? Mas eu acho que a luz é isso aí, ela é poesia. Dentro do ponto de vista de luminotécnica, não é só iluminar, a gente tem que poder encantar. This winter don't see the truth. You'll never find it where it's hiding, huddled, covering from the rain. Are you truth seeker? Winter is your weakness, the wind and the rain. This winter's like ball and chain. The wind and the rain. This winter's like ball and chain. E também em show, a gente já tem aí os mapping 3D.
A gente tem o OLED aí, que nada mais é do que o LED orgânico, né? A pessoa fala, o que é esse OLED? O OLED é um diodo, só que é um substrato de carbono. A diferença é que o LED, ele é um metal, ele é físico. Ele é um metal ali da tabela periódica que está inserido dentro de um chip. E o OLED é um substrato de carbono, normalmente é grafite, onde você pode introduzir esse substrato em qualquer lugar. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande. Ah, já tem OLED no mercado? Tem de monte, todo mundo tem. Tem os nossos smartphones, né? Nada mais é do que uma tela de OLED, com uma tela de vidro interativo, onde a gente pode interagir o tempo todo. Qual que é o grande ainda, o que segura essa tecnologia de ir além? É a questão de como eletrificar. Como a gente sabe, tudo tem que entrar com uma energia. Na hora que descobrirem, ou talvez a transmissão sem fio de Tesla, né? O segredo hoje está escondido. Ou que a gente consiga descobrir quais são esses substratos de maneira química que vão iluminar, a gente vai conseguir ter uma outra maneira ainda de se relacionar com a luz. Show me skirts. Show me blue. Yes. Aí você me pergunta, daqui a 10 anos a gente vai ter esse espelho em casa? Vai, provavelmente sim. A gente vai comprar um espelho desse como se fosse uma televisão. Aí não vou na loja para comprar roupa. Compro de lá, seleciono pela internet aquilo que eu quero conhecer e faço a seleção, já experimento mais ou menos, mando vir e compro. A gente tem aí diversos animais, né? Isso é a lula, que é uma delícia, mas ela é linda, né? Quando ela está viva, ela é multicolorida. E ela muda de cor, e ela transmite imagens, então ela tem todo um comportamento. Dentro do ponto de vista de iluminação para o futuro, eu acho que a gente vai ter a bioluminescência. Então, hoje a gente tem aí os diodos produzindo luz, mas daqui a pouco a gente vai ter a luz produzida de maneira química. Isso já foi sintetizado. A gente sabe que o vagalume ele produz uma enzima que se chama luciferina, e essa enzima, em contato com o oxigênio, produz luz. Tem diversos animais abissais que emitem luz, e luz de diferentes cores e diferentes intensidades. Esse é o plâncton, lindo, né? O fóton é uma carinha parecida com essa também, se vocês conseguirem imaginar ele. E
temos aí essas funções catalíticas, essas enzimas que produzem luz e carregam a luz no organismo dos seres. Foi sintetizada já a luciferina, tem até a UFSCar aqui em São Paulo, fazem alguns testes com essa enzima. Tem um pessoal da Universidade de... São americanos, acho que é da Califórnia. Eles já sintetizaram isso e já fizeram alguns testes, colocaram essa enzima nas plantas, as plantas de fato acendem, então durante a noite elas produzem luz, elas ficam claras. O Dan Rosegard, aquele light designer que fez o caminho das bicicletas, né, com luz, ele viu isso e falou, nossa, a gente podia realmente, então, talvez iluminar as cidades com luz no futuro? Então, eu não vou ter mais uma iluminação pública e vou ter uma árvore que produz luz. É uma hipótese. Eu não sei o que isso vai ser e também que tipo de impactos isso vai ter na natureza. A gente está mudando tudo, né? Então, a história do gatinho produzindo luz não era tão absurda assim. E é isso aí, pessoal. 2020 aí reserva para a gente algumas novidades. Espero que vocês gostem de todas e acreditem que o LED é a tecnologia do agora, porque do futuro a gente terá outras. E todas as outras, infelizmente, já estão obsoletas. A gente vai ter um debate depois no finalzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou estar aqui para falar com vocês. Quiserem me achar, estou no LinkedIn. Tá meu e-mail também, para quem quiser falar comigo.